Boa noite a todos. Como sempre, uma grande alegria, é uma honra estarmos juntos para estudarmos o Evangelho. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos de riqueza são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrazão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo é o Aldo. Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos agradecer sempre a espiritualidade que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, e essa casa que nos dá a oportunidade da reflexão. Queridos irmãos, hoje eu trago para a nossa reflexão o tema superando o preconceito e a discriminação. Superando o preconceito e a discriminação. Queridos irmãos, preconceito e discriminação são a mesma coisa? Preconceito e discriminação são sinônimos? Não. Quando a gente vai buscar no dicionário, nós temos assim: preconceito é um julgamento desfavorável que você faz de alguém sem análise crítica ou fundamentos. Preconceito é intolerância às diferenças. Novamente, preconceito é um julgamento que você faz desfavorável de alguém, sem fundamento. É intolerância. Discriminação, olha a definição, é o tratamento desigual ou injusto dado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Discriminação é o tratamento desigual ou injusto. Então a gente pode perceber que o preconceito ele mora a nível das ideias, dos pensamentos. Já a discriminação é a minha ação, é o meu tratamento desigual que eu dou injusto como reflexo do meu preconceito. A gente poderia resumir assim: preconceito é o julgamento que eu faço, discriminação é a punição que eu dou. Preconceito, julgamento, está a nível das ideias. Discriminação é a minha punição, é o castigo que eu dou. Para que isso fique mais claro na nossa cabeça, vamos trabalhar em cima de alguns exemplos para deixar mais claro. Vamos lá. Preconceito contra homossexuais. Eu penso que pessoas do mesmo sexo estão erradas em terem relações sexuais ou formarem uma família. Preconceito mora nas minhas ideias, nos meus pensamentos. Discriminação: evito dar emprego se sou chefe de uma empresa ou faço piadinhas no serviço dos irmãos. É a minha ação, é a minha punição frente ao meu preconceito. Esse preconceito se chama homofobia.
Outro exemplo, preconceito. Acho que mulheres são menos capazes do que os homens. É o meu pensamento, é a minha ideia. Discriminação. Pagar salários menores às mulheres para realizar os mesmos serviços que os homens. É minha ação. Esse preconceito se chama sexismo. Outro exemplo, preconceito. O espiritismo é coisa do demônio. É o meu pensamento. Discriminação, difamação da crença ou menosprezo por pessoas espíritas. É minha atitude, é minha discriminação. Esse é um preconceito religioso. Outro exemplo, preconceito. Todo político é corrupto. Está ao nível dos meus pensamentos. Discriminação. Na roda de amigos, Facebook, WhatsApp, estimulando o ódio contra todo e qualquer político. É minha ação. Esse é um preconceito político. Então acho que deu para a gente separar bem o que é preconceito, o que é discriminação. Irmãos, uma outra pergunta para vocês. Todo mundo que é preconceituoso é também discriminador? Todo mundo que é preconceituoso é também discriminador? Lógico que nós vamos ter que pensar como olhando a humanidade. Olhando a humanidade, e nós vamos sempre encontrar exceções. Mas talvez como humanidade há exceções, a maioria sim. Mas a pergunta foi: todo mundo que é preconceituoso é discriminador? Não, todo mundo não. Gente, eu posso ainda ter preconceitos contra homossexuais, ser sexista, intolerante religioso, mas não praticar nenhuma ação injusta contra os irmãos. Talvez numa família, numa educação, numa instituição religiosa, já aprendi que isto não deve ser feito. Apesar de eu ter o meu pensamento, apesar de eu ter os meus pensamentos relativos a isso, já consigo frear a minha ação relativo ao que eu penso. Irmãos, já se mostra algum grau de evolução espiritual, porque entre pensar e fazer existe uma diferença. Uma outra pergunta: no grau de evolução que nós nos encontramos como humanidade, nós somos na maioria preconceituosos? Então a primeira pergunta, se todo mundo que é preconceituoso é discriminador. Todo mundo não. Agora a pergunta é: como humanidade, a maioria da humanidade ainda é preconceituosa? Sim, irmãos. Porque lembra que preconceito está ao nível das ideias, está nos nossos pensamentos e não na ação. E hoje nós temos os nossos pensamentos, nós emitimos a todo momento, nós estamos emitindo os nossos julgamentos precipitados, tendenciosos sobre os outros. A nossa mente ela já está viciada num automatismo de já criar histórias para os outros. Se nós ficamos sabendo que aquela pessoa que está ali trabalhando é um ex-presidiário, a nossa mente já começa a criar umas histórias do que poderá acontecer no futuro. Se nós sabemos que aquela pessoa que está ali do nosso lado é usuário de drogas, a nossa mente já começa a criar algumas coisas para o futuro, e sem a gente saber se isto que nós estamos pensando se tornará realidade. Então vou dizer que é praticamente impossível, no grau que nós estamos de evolução espiritual, como crianças ainda espirituais, a gente não ter um tipo de julgamento. Invariavelmente a gente está avaliando o outro, a maneira de vestir, o peso da pessoa, se ela fala errado ou não, porque nós estamos num automatismo de várias e várias reencarnações, agindo e pensando desta maneira.
Mas, queridos irmãos, quais seriam as causas do preconceito e da discriminação? Quais são as causas? Onde reside o preconceito? Aonde que está o preconceito? No corpo ou no espírito? Aonde que está o preconceito? Está no meu corpo ou no meu espírito? No meu espírito. O meu corpo é uma marionete que é guiada pelo meu espírito. O meu preconceito mora no meu espírito. O meu corpo só reflete o que o espírito passa. Assim, o meu preconceito e a discriminação gerada por ele constituem imperfeições espirituais que podem ter sido adubadas nesta ou em outras reencarnações. Exemplo, nesta reencarnação, uma criança que tem uma educação familiar com pais extremamente preconceituosos quanto à cor das pessoas, quanto à posição econômica, social, que tratam os empregados, os funcionários de uma maneira intolerante e diferenciada. Uma criança que cresce vendo os pais agindo dessa maneira, ela pode ser educada achando que é normal esse tratamento desigual e adubando, criando um preconceito. A gente educa muito mais, por exemplo, do que por 1000 palavras. O exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, às vezes, dentro de casa, o preconceito daquela criança está sendo gerado pelas atitudes dos próprios pais. Ainda nesta reencarnação, um outro exemplo: grupo de amigos, para poder me enturmar, para poder ser aceito naquela roda de amigos, na escola ou no trabalho, a gente acaba refletindo preconceitos e discriminação para se enturmar. É comum os amigos, é comum fazer piadinha no outro, fazer gozação no outro. O bullying se encaixa perfeitamente. O bullying, preconceito e discriminação ao mesmo tempo. E eu me pego fazendo isto para poder me enturmar. Um outro exemplo ainda desta reencarnação: uma mulher que sofre um estupro. Se isto ela não tem a chance de conversar sobre isso, procurar ajuda, procurar se tratar, falar com alguém que ajude a colocar uma válvula para essas dores, ela pode crescer numa revolta íntima de que nenhum homem presta, nenhum relacionamento futuro que ela possa ter vai trazer benefício para ela. A dor que ela teve gera esse preconceito. Só que nós podemos também ter as causas desse preconceito em outras reencarnações. A gente não lembra, mas está no nosso inconsciente. E muitas vezes esse preconceito adquirido, essas dores adquiridas lá atrás, elas vão escolher por nós nessa encarnação. Imagina quantos sofreram no nazismo, nas guerras mundiais, nas guerras religiosas que houveram no mundo. Um ser que desencarna sabendo que pelo sofrimento provocado por aquela nação, ao ter uma outra vida, uma próxima reencarnação, se ele é reposicionado ali perto da nação que causou todas as dores, ele não lembra, mas ele tem uma sintonia de asco, uma energia que dá um arrepio nessa pessoa de não se aproximar daqueles que causaram tanta tortura. Ele não sabe por quê, mas ele é detentor de um preconceito que foi criado por dores de outras reencarnações. Então esse preconceito pode ter suas causas agora ou de vidas passadas. Aí, queridos irmãos, por que somos ainda tão preconceituosos? Kardec perguntou para os espíritos: qual é a pior chaga da humanidade?
é a pior chaga, a pior ferida, o pior defeito encontrado na humanidade. A gente poderia até pensar que seria falta de caridade, de amor, não perdoar, falta de compaixão. Mas, irmãos, o que os Espíritos respondem para Kardec, para essa pergunta? Qual é o pior mal que ainda existe em nós? A causa de todos os outros males. Eles colocam o orgulho. O orgulho. O orgulho é a fonte de todos os males. O orgulho é dito chaga da humanidade, porque ele impede, ele atrasa o desenvolvimento em nós das outras qualidades, como perdão, caridade, altruísmo. O orgulho, ele anda de braços dados com a intolerância e com o egoísmo. Ele anda de braços dados com a intolerância e o egoísmo. Assim, irmãos, o orgulho e a intolerância são as principais causas da humanidade do preconceito e da discriminação. O orgulho, ele nos coloca como centro de tudo. Nós nos colocamos como modelo de referência, e tudo aquilo que foge desse modelo que nós criamos, nós vamos rotular como inferior, como inadequado. O orgulho nos faz autores das diversas formas de preconceitos, dos julgamentos precipitados, sem conhecimento de causa. A gente vai julgar todos aqueles que fogem da nossa maneira de enxergar o mundo, da nossa maneira de avaliar o mundo. Eu sou referência. Quem tem opinião diferente de mim está errado. Quer ver um reflexo? Pensa, como você se comporta ao ser contrariado? Não estou dizendo que se comporta em termos de ações, de pensamento. Como você se comporta quando você é contrariado na família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o chefe, com os colegas? A sua opinião não é aceita. Que sentimentos afloram dentro de nós? Abrem as gavetas do nosso orgulho. Mostramos, irmãos, que ainda nós precisamos aí trabalhar isso. E o orgulho, na verdade, ele nos coloca pensamentos que nós somos melhores, e nós, quando fazemos um julgamento para o outro, pode, mas quando nós recebemos o mesmo comentário dos outros, nós nos sentimos injustiçados. Quer dizer, eu falar a fofoca do outro, tudo bem, mas alguém falar de mim, aí não está certo. Reflexo do nosso orgulho. E quando os nossos pensamentos e comentários depreciam as outras pessoas, nós estamos tendo no nosso íntimo a falsa sensação de que nós somos melhores do que elas. Olha, aquela pessoa tem esse problema. Olha, aquela pessoa faz isso. Olha, você viu o que o fulano de tal fez? Você viu o que aconteceu com ele? Dá impressão ao divulgar coisas ruins dos outros que nós somos melhores. A falsa impressão. Por que falsa? Porque muitas vezes, na tentativa de me tornar como o outro, eu não consigo. Já que eu não consigo ser melhor que o outro, que me incomoda, eu tenho que fazer o seguinte: diminuir o brilho dele. Diminuir o brilho dele, pelo menos perante a minha própria consciência, para que eu me sinta melhor que ele. Então a gente vai procurar avaliar mais os defeitos do que as qualidades. E se aquela pessoa cometeu um deslize, pronto, me sinto superior a ela, me sinto mais elevado que ela. A intolerância, acho que acabou aqui. Acho que foi, não, deixa eu ficar,
intolerância, irmãos, filha do orgulho, é justamente a falta de respeito para com as diferenças. E como, companheiros, o título da nossa exposição é Superando o Preconceito e a Discriminação, já sabemos a diferença, já sabemos quais são as causas e já sabemos que o orgulho é o principal adubo para isso. O que a doutrina espírita, ela nos aconselha nessa superação do preconceito e da discriminação? Ela coloca algumas reflexões para nós. Primeiro, consciência de que realmente somos. Que somos? Nós somos espíritos imortais. Nós estamos num processo de evolução ao longo das reencarnações. O objetivo máximo e primeiro de cada reencarnação é evoluir espiritualmente. E nós vamos evoluir aprendendo novas lições. É por isso que nós encarnamos. E evolução espiritual exige treinamento. Ninguém vai evoluir espiritualmente só lendo o livro espírita, só rezando, tomando passe. É o dia a dia, é treinar a nossa evolução espiritual. E não se adquire, perdão, se a gente não passar por situações que cobrem perdão. Não se adquire tolerância, paciência, se a gente não passar por situações que cobrem tolerância e paciência. Portanto, todas as diferenças que nós encontramos no nosso dia a dia, todas as diferenças, pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que têm atitude diferente de nós, pessoas que vão contra o nosso pensamento, são oportunidades da gente treinar a nossa evolução espiritual. Joana de Ângeles deixa super claro: ninguém vai evoluir espiritualmente se não treinar. E toda a diferença que a gente vê, econômica, de cor, sexual, política, tudo é oportunidade da gente treinar, Nós somos espíritos que estamos aqui para evoluir, e a nossa evolução passa por treinamento, e isto me dá as diferenças, é uma oportunidade de eu aprender a viver com o outro que é diferente de mim. A segunda coisa que a doutrina espírita nos aconselha a pensar é a consciência que nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é uma lei divina, e que o preconceito, a discriminação que eu estou cometendo com os irmãos hoje, numa outra reencarnação, eu vou ter que colher essas sementes que eu estou deixando, não como castigo de Deus, mas como oportunidade de aprender, porque às vezes eu sou uma criança rebelde, eu sou aquela criança que o pai fala: não coloca o dedo na tomada que você toma choque, mas eu tenho que tomar o choque. Se eu não tomar o choque, eu não vou acreditar que não é para colocar o dedo na tomada. E muitas vezes nós vamos ter que enfrentar em futuras reencarnações preconceitos e discriminação contra nós, justamente para aprender que não é legal fazer isto com os outros irmãos. Gente, quantos espíritos que no passado foram homens extremamente machistas que reencarnam como mulheres e sofrem toda a opressão que fizeram outros passarem. Para quê? Castigo? Não. Sentir na pele que isso não é bom. Quantos lá atrás preconceituosos contra homossexuais reencarnam com relacionamento homoafetivo para sentir na pele a dificuldade que é sofrer o preconceito e a discriminação. Se nós não aprendermos a nos modificar por bem, as reencarnações vão nos ensinar.
Richard Simonetti, ele fala que numa das sessões mediúnicas que ele participou, um espírito veio relatando para ele a sua história, que numa das reencarnações ele foi um senhor de engenho muito rigoroso com seus escravos, que maltratou muito seus escravos, e em 2 reencarnações sucessivas ele reencarna como escravo, sofrendo tudo o que ele fez os outros sofrerem. E ele comenta na sessão mediúnica: foi uma bênção, aprendi muito, principalmente a não discriminar as pessoas, independente da sua condição social, raça ou cor. Isso faz a gente lembrar de um ensinamento de Jesus: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que você julgar, você será julgado, e com a mesma medida que você fez com o outro, será usado também para você. Castigo? Não. Oportunidade de aprender. Fazei aos outros aquilo que querem que te façam. Um outro conselho que a doutrina espírita nos dá é procurar, irmãos, trabalhar para combater o orgulho nosso. Se é o orgulho que aduba esse preconceito, essa discriminação, procurar combatê-lo. Emmanuel diz assim: a única voz que o orgulho respeita é da humildade. A única voz que o orgulho respeita é da humildade. E aqui, a gente confunde muitas vezes humildade com simplicidade. A gente confunde humildade com simplicidade. A pessoa simples é aquela pessoa que precisa de pouco para viver. É aquela pessoa que vive sem luxo. A pessoa humilde é aquela que trata e enxerga todos como iguais. É a pessoa que não faz diferença. É a pessoa que não se coloca acima dos outros. Ela não separa as pessoas pela sua posição econômica, social, cor, opção sexual e tantos outros. É a pessoa que trata todos sem preconceito e sem discriminação. Então tem uma diferença grande entre simplicidade e humildade. Assim, nós podemos encontrar pessoas simples que são extremamente orgulhosas, e nós podemos encontrar pessoas requintadas que são humildes. A gente tem, para ficar mais fácil essa diferença entre orgulho e humildade, tem algumas pistas. Olha as pistas. A palavra do orgulho, eu. A palavra da humildade, nós. O verbo do orgulho, separar. O verbo da humildade, igualar. Sentimentos que estão atrelados ao orgulho são suas filhas: intolerância e egoísmo, que geram preconceito e discriminação. Maior sentimento atrelado à humildade: gratidão por tudo e por todos. Imagine que nós temos dois carros, cada carro dirigido por um motorista. O motorista do primeiro carro é o motorista orgulho. O motorista do segundo carro é o motorista humildade. Os dois carros param no semáforo. Vem uma pessoa entregando panfletos. O motorista orgulho não abaixa o vidro. O motorista humildade abaixa o vidro. O motorista orgulho diz: vai sujar o carro. O motorista humildade diz: obrigado. O motorista orgulho finge que não vê. O motorista humildade olha nos olhos. O motorista orgulho pensa: não preciso disso. O motorista humildade pensa:
é um irmão ganhando o pão. Poderia ser eu no lugar dele. Além de combater o orgulho, a doutrina também nos coloca a necessidade de trabalharmos em nós para combater a intolerância. Porque a intolerância ela anda de mãos dadas com o orgulho. É a sua filha primogênita. E como que nós vamos treinar, combater a intolerância? Treinando a tolerância. Combater a intolerância, eu tenho que treinar ser tolerante. Mas o que é ser tolerante? Qual é a definição de tolerância? É a disposição de admitir nos outros, de aceitar nos outros, modos de pensar, agir e sentir diferente dos nossos. Tolerância é saber viver com as diferenças, é saber viver com aquilo que é diferente do que eu penso, do que eu falo, do que eu acredito. Isso é tolerância. E por que é necessário, irmãos? Por que a fraternidade no mundo só vai existir se a gente começar a ser mais tolerantes? Porque nós somos completamente diferentes um do outro. Não existe duas pessoas iguais quanto a gosto, opiniões, pensamentos. E nós estamos em graus evolutivos completamente diferentes. Quantas encarnações você já teve? Quantas que eu já tive? As lições que eu aprendi nas minhas foram iguais às lições que você aprendeu? Lógico que não. Às vezes aquilo que é fácil para você, nessa reencarnação, pode ser muito difícil ainda para mim. Você já aprendeu lá atrás muitas lições que te tornam uma pessoa um pouco mais paciente. Eu estou aprendendo essas lições agora. Eu já aprendi nas minhas lições lá atrás, aprendi um pouquinho mais a ser mais, aprendi um pouquinho a perdoar mais. Você já tem mais dificuldade. Você está nas suas lições nesse momento. Nós não estamos, irmãos, na mesma sala de aula. Nós estamos aprendendo lições diferentes. O que é fácil para mim pode ser muito difícil para o outro. E olha a grande sacada da tolerância. Olha que frase linda, a grande sacada. Eu não preciso viver como você vive. Eu não preciso fazer o que você faz. Eu não preciso concordar com tudo que você diz. Mas eu preciso respeitá-lo. Eu preciso respeitar que você pensa, que você age, que você não tem as mesmas atitudes que eu tenho. Isso é tolerância, disposição, sabedoria íntima de poder conviver com os outros que são diferentes. Gente, e a família? Como é uma grande oportunidade desse treinamento? Em tudo, inclusive em tolerância. Quantos espíritos diferentes encarnam no mesmo seio familiar? Quantas oportunidades, quantos cutucões, quantas alfinetadas nós estamos tomando a todo momento. Mas oportunidade da gente crescer, oportunidade de evolução espiritual. Às vezes o parente que mais dá trabalho para a gente, o parente que mais desgasta a gente, é o ser que está me dando as melhores oportunidades para a minha evolução espiritual. É a gente parar de olhar o outro somente como um problema, como uma coisa ruim, como alguém que atormenta a minha vida, e saber que se ele foi colocado próximo a mim, é para que eu aprenda algumas lições. E sem sombra de dúvida, a tolerância é uma delas. A tolerância é uma das formas mais belas da caridade para com o próximo.
da caridade. E para a gente encerrar, irmãos, eu acho que um dos maiores simbolismos dessa superação do preconceito, da intolerância, sem sombra de dúvida, foi a negação de Pedro com Jesus. Jesus comenta com Pedro que as horas derradeiras estariam chegando e que ele seria abandonado pelos seus melhores amigos. Pedro diz para Jesus que jamais o abandonaria e que, se fosse preciso, ele daria a vida por Jesus. E Jesus é preso, e naquele fervilhar das emoções, todos o abandonam, inclusive Pedro, e Jesus é colocado numa cela, num pátio de um local. Pedro, vestido à paisana, disfarçado, movimenta entre as multidões e vê Jesus de longe, e as pessoas apontando: você não é o discípulo daquele homem? Não, não sou eu. Ele anda mais um pouco: você não andava? Não, não sou eu. E quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E Jesus tinha dito: Pedro, você irá me negar 3 vezes antes que o galo cante. E a hora que o galo canta, naquele momento, foi o despertar da consciência de Pedro para superar o seu preconceito, a sua intolerância. Ele, a hora que o galo canta, cai a ficha das atitudes que ele tinha realizado para com Jesus. Ele olha nas grades, Jesus olhando para ele, naquele momento, de uma maneira singela, humilde. Pedro, carregado de remorso, não se contém e sai do local e começa a chorar de maneira amargurada. Ele que nunca havia perdoado as pessoas que faltavam com a verdade, ele que nunca havia perdoado aqueles que iam para o caminho errado, ele que jamais perdoava as mulheres que fraquejavam em relação ao adultério, estava lá, abatido como uma criança, recebendo o próprio julgamento da sua própria consciência que ele fazia com os outros. Aquela situação obrigou Pedro a se colocar no lugar daqueles que ele julgava, daqueles que ele apontava o dedo com o seu preconceito, com a sua intolerância. Ele começou a sentir na pele os desafios dos seus irmãos de caminhada. Ele que apontava: você não acerta, você faz errado porque você quer, mas nunca vivenciou a fragilidade de cada irmão. E naquele momento abatido, frente ao seu próprio erro, a consciência dele mostra a necessidade de tolerância, a necessidade de tolerância para com o outro. Por quê? Porque naquele momento ele precisava de perdão e tolerância perante as suas próprias faltas. Naquele momento foi a mudança do pensamento, do preconceito, da intolerância de Pedro para com os seus irmãos. E desde então, Pedro dá uma guinada na sua vida, na sua história, e passa a tratar os irmãos com toda a sua tolerância, sem preconceito, sem discriminação. Amigos, o despertar da nossa consciência para superar o preconceito e a discriminação passa necessariamente em trabalhar em nós o nosso orgulho, a nossa intolerância. E nessas tentativas de nos transmutarmos nesses sentimentos, nós vamos mais errar do que acertar.
faz parte da jornada. A gente vai sair do centro, inclusive eu, coisas vão acontecer e que a gente vai exteriorizar esse nosso preconceito, essa nossa intolerância. Mas que a nossa consciência possa nos mostrar que nós estamos agindo assim. E que quando a nossa consciência nos mostrar a nossa atitude perante o outro, que nós tenhamos coragem de fazer como Pedro fez, modificar, trabalhar esses sentimentos em nós. Porque, irmãos, não é opção não fazer isso. A opção é como fazer. Se todos nós temos que evoluir espiritualmente, ninguém vai chegar próximo de Deus orgulhoso e intolerante. A opção, não existe opção de não fazer a transformação. A opção é como fazer. O livre-arbítrio é esse. Eu posso fazer eu comigo mesmo, tentando, trabalhando, ou eu posso deixar que as futuras reencarnações me ajudem. Só que elas vão ajudar de uma maneira muito mais severa do que as atitudes que nós possamos tomar. Façamos aos outros o que desejamos para nós. Eis o amar ao próximo como a si mesmo. Eis a lição mais sublime e eficaz deixada por Jesus para superarmos o preconceito e a discriminação. Amar ao próximo como a si mesmo. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês. Obrigado. Fácil. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais dessa casa, muito obrigado por alimento que nós recebemos, o alimento do conhecimento que nos mostra os caminhos que nós devemos percorrer, o conhecimento deixado por Mestre Jesus, que nos orienta as rotas do nosso destino. Muito obrigado, queridos amigos, pelas energias que estão sendo doadas a cada um de nós, desde que nós entramos nessa casa. Energias que estão nutrindo o nosso espírito, a nossa alma, nos dando coragem, acima de tudo, de não desistir de nós mesmos. Nos ajudem, queridos amigos espirituais, a sermos espíritos diferentes do que nós viemos ao reencarnar. Espíritos melhores, espíritos que já conseguiram modificar alguns sentimentos, transmutar energias ruins em energias mais salutares. Fortaleça-nos, queridos amigos, amparai-nos, principalmente nos momentos de queda, nos fortalecendo para que nós levantemos sempre e tentemos novamente. Muito obrigado, queridos irmãos, queridos amigos, que assim seja. Quem estiver agendado para o passo de tratamento pode se dirigir à sala ao lado, sala número 4. Os demais podem permanecer aqui no salão que vão receber o passe. Encerrando o nosso ensinamento desta noite, vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e nós possamos retornar para os nossos lares, absorvidos com todas essas palavras, que nós possamos ter fé e acreditar e colocá-las em prática. E
Que Deus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos uma semana maravilhosa. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.